desejo, Senhor, de ouvir mais sobre Ti e praticar, Senhor, a Tua palavra. Tudo quanto o Teu Filho, Senhor, disser nesta noite, possa encontrar espaço, Senhor, guarida no nosso coração, e que possamos, ó Deus, absorver e viver, ó Deus, a Tua palavra, viver, Senhor, o Teu Evangelho. Abençoa todos nós e usa o Teu Filho para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e queridas, eu também quero saudar você com a paz do Senhor. Você que está aí no seu lar, alguns que estão aqui conosco, eu me sinto honrado, com uma sensação diferente, uma sensação nunca antes vivida. Todavia, nessa noite, a palavra que o Senhor já ministrou no meu coração, eu quero também ministrar o seu coração, você que está aí com a sua família, no seu lar. Como o pastor André falava de início, a saudade, nós também sentimos saudade de estarmos juntos, unidos e reunidos nesse mesmo propósito, pessoalmente, apesar de virtualmente. Eu quero adentrar ao seu lar, adentrar a sua casa, e por meio de uma boa notícia nessa noite, que você seja consolado, consolada, fortalecido e fortalecida. Eu agradeço também a pessoa, ou na pessoa do pastor Wilton, pastor desta igreja, dessa comunidade tão amável, e eu queria também, desde já, ler a palavra do Senhor. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, chame a sua família nessa hora para, já louvamos, adoramos o Senhor, mas vamos ouvir a voz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, abram-na comigo, na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Encontre, por favor, deixe aberto, nós iremos meditar nesta porção nessa noite. Você que encontrou, leia comigo, nos diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Mais uma vez, vamos orar em concordância com a oração do pastor André. Oremos ao Senhor uma vez mais. Pai, muito obrigado, Senhor. Graças te damos pela tua tão grande salvação, que nos livrou de tão terrível condenação. Obrigado pelo seu Espírito que em nós habita. Obrigado pela tua graça que nos capacita. Eu te peço, ó Deus, fala ao coração deste irmão, desta irmã. Ó Deus, que a tua palavra encontre em nós lugar, e que a boa semente do Evangelho seja nessa hora semeada
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos pensar em uma boa notícia nessa noite, diante de tantas más notícias. E a boa notícia é o consolo em meio à tribulação. O consolo em meio à tribulação. Eu conheço um jovem que, quando ele tinha os seus 17 anos de vida, ele passou por um momento muito difícil. Você pode até se identificar com ele nessa hora. Ele, muito novo, alguns acontecimentos sobrevieram à sua vida, e um destes acontecimentos foi uma perda. Ele perdeu a sua mãe. Sua mãe era muito nova, tinha apenas 35 anos de idade. E este jovem, no dia do velório, fez uma pergunta, olhando para o céu, enquanto se velava o corpo da sua mãe, ele perguntou: qual é o sentido da vida? E anos depois, quando este jovem que não tinha Cristo foi alcançado por Cristo, esta pergunta perdurou, ele passou o luto, ele superou, todavia essa pergunta ainda existia como real, como viva para este jovem. E ele então, após encontrar Cristo, Cristo ir ao encontro dele, ele entendeu qual era a resposta, e o consolo lhe veio. E a resposta que Deus lhe deu é que o sentido da vida o real significado de existir, é existir para a glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Quando nós lemos este texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele já havia escrito a primeira carta a esta igreja em Corinto, e agora na segunda carta, é uma ideia como se Paulo abrisse o coração. É como se Paulo se assentasse no meio da comunidade e começasse a contar o que Deus fez, como é que Deus lhe consolou, e por meio de quem, e quem é a fonte que consola, de quem vem esse consolo. O apóstolo Paulo, nessa terceira viagem missionária, quando ele escreve esta carta, lá em Atos capítulo 19, você vai encontrar um evento muito difícil. E as configurações desse evento, eles são muito semelhantes ao que nós estamos passando hoje, todavia com ações diferentes, mas a situação em que Paulo se encontrava, ela não pode ser perdida de vista, e a mensagem que ele recebeu de Deus é essa, que temos nessa noite para cada um de vocês. Que Paulo chegou ao ponto de ficar dentro de um teatro, e do lado de fora toda a cidade queria lhe matar, porque ele pregava o evangelho, e o evangelho ia transformando as pessoas, e as pessoas iam transformando as famílias, e as famílias iam transformando a sociedade, e as coisas iam acontecendo no primeiro século, por causa do poder da mensagem do evangelho. Mas Paulo então se vê em um momento muito difícil, e é aqui onde ele escreve esta carta, e é por meio dela que nós iremos encontrar alguns traços desta temática tão viva que Paulo relata nos versos que nós lemos, que é o consolo em meio à tribulação. Você então poderia perguntar: pastor, quais então os traços, quais os passos, os caminhos que nós encontramos para sermos consolados sem negarmos a realidade de tão grande, é de tal maneira, igreja, a realidade que Paulo, nós iremos ver isso, que contraria algumas falas que ouvimos durante muitos anos da vida cristã, como por exemplo, alguns dizem: Deus não nos dá o frio maior do que o nosso cobertor. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós iremos entender o que é que Deus faz na vida dos seus servos.
na vida da igreja, para que a igreja possa entender de quem vem o socorro. Não negarmos a realidade das tribulações. E qual a finalidade em Deus nos consolar? Vejamos então o primeiro traço desse consolo, de quem vem, quem é a fonte. Percebam, Paulo vai dizer isso no verso 3, no verso 4. No verso 3 ele usa a mesma expressão que usou a igreja em Éfeso, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba a expressão, quem é este Deus e Pai de Jesus Cristo? Ele é o Pai de misericórdias, não apenas Pai de misericórdias, Paulo vai dizer, e Deus de toda consolação. E Paulo diz que Ele é a fonte, é Ele, o próprio Deus Pai, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Agora você se lembra de Paulo dentro de um teatro, lá em Atos 19, a maior ênfase é que Paulo está ali preso, ou forçado à prisão. Agora olhe para a realidade mundial, olhe para a nossa situação, olhe para esta pandemia, esse isolamento para alguns. Imagine o idoso, você que é cristão, idoso ou idosa, que está há alguns meses dentro do seu lar, tendo que esperar que venha algum socorro, mas nessa noite existe uma boa notícia: o Deus Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, é Ele que está aí contigo, em você, por você, Ele consolando, fazendo com que você entenda que a sua confiança, o consolo, vem de Deus, o nosso Pai. Por isso, nessa noite, entenda isso, vem de Deus, Ele é que nos consola, Ele é a fonte de toda consolação. Só que existe uma pessoa que sofreu, padeceu muito mais. Paulo, ele vai relatar, mas antes dele relatar, ele aponta para uma pessoa, e é para ele que eu quero que você olhe. Eu sei que tem pessoas que choram. Estes dias, quando a gente tem que sair, é necessário sair para comprar o alimento, para comprar remédio. E nós ouvíamos, para fazer pagamento, de um senhor que dizia: minha esposa deu um surto, um pânico, e ela chorou muito. E eu fiquei pensando naquilo, às vezes, se nós não nos voltarmos para o Senhor, se Deus não nos leva para entendermos que vem dEle, e é isto que Paulo está ensinando por meio desses versos. Vocês vão perceber quando nós tratarmos da realidade desse sofrimento, dessa tribulação, porque é que Deus nos move providencialmente, de maneira misteriosa. Nós às vezes ficamos pensando entre nós, conversando de maneira teológica, e alguns perguntam de maneira filosófica: Deus permitiu, Deus decretou. O que é objetivo que todos nós sabemos é que a cadeira do trono está ocupada, o Rei dos Reis continua reinando sobre tudo e sobre todos, e de maneira misteriosa existe uma ação de Deus, e nessa ação de Deus em fazer com que tudo que está acontecendo aconteça, nós precisamos entender que, sabendo disto, é motivo de sermos consolados pelo Deus de toda consolação. Pois percebam, Paulo vai dizer no verso 5, porque assim como ele compara os sofrimentos de Cristo, se manifestam em grande medida. Perceba, ele compara os sofrimentos, ele faz uma escala entre maior ou menor. Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Com a ideia, quando eu olho para a pessoa bendita do meu Salvador, do nosso Salvador, eu não posso esquecer, e nós há poucos dias
celebramos a sua morte, a sua ressurreição, a promessa de que Ele vem. É olhar para, e Paulo fala dos sofrimentos, porque quem sofre compara-se com o outro, e quando ele vê que o outro sofreu mais, às vezes isso traz para ele consolo. Às vezes ele se sente consolado, às vezes nós olhamos, tem pessoas que estão pior, mas cada um tem a sua ótica diante daquilo que não é bom, que é ruim, que está doendo, que nos faz sofrer. Eu quero nessa noite dizer para você, olhe para os sofrimentos de Jesus. Ninguém sofreu mais do que Ele, mas só que Ele não foi vencido pelos sofrimentos, pelo contrário, Ele venceu os sofrimentos para quê? Para que podermos sermos consolados. É a cruz de Cristo, é olhando para ela que nós podemos encontrar o consolo de Deus. Percebam isso, o consolo em meu sofrimento, ele vem de Deus. Em segundo lugar, nós não podemos negar a realidade do sofrimento. Nós não podemos negar. Existem pessoas que estão chorando porque estão de luto. Aquele jovem que eu falei no início, ele passou o luto dele, ele chorou, ele não negou a realidade e ele não tinha ainda os olhos espirituais abertos para poder dizer que em Cristo ele poderia ser consolado. Não, ele estava perdido espiritualmente. Não nega a realidade. Todavia, olhe para a realidade sabendo quem é que te consola. Não olhe para essa realidade, para as circunstâncias, desesperado, pensando que não tem solução. Pelo contrário, o consolo de Deus, Ele veio para nós por meio de Cristo Jesus. Mas olhe a realidade. No verso 8, Paulo vai dizer assim: porque não queremos. Ele está falando do momento que estava lá, ele não estava só. Irmãos, que ignoreis, ou que vocês fiquem sem conhecer a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Percebam estas expressões: porquanto foi acima das nossas forças, a ponto, olha o que Paulo está dizendo, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, perceba, ele continua ainda, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Paulo está dizendo, foi de tal forma a tribulação que nós dizemos, nós iremos morrer. É o fim, acabou para nós, nós não iremos sair daqui salvos, nós seremos daqui mortos, nós não temos como escapar. Paulo diz, nós não tínhamos mais como buscar alguma maneira de poder sair. Pode se parecer com você nessa noite. Você pode ter pensado, mas eu quero dizer que toda essa tribulação, tudo que você está passando, saiba que existe um ser sábio, pessoal, amoroso e consolador, que é o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Ele estava ali com Paulo e com os cooperadores do Evangelho. Mas Paulo diz, eu não quero que vocês desconheçam. Às vezes as pessoas pensam, porque exteriormente tudo vai bem, e com Paulo exteriormente nada vai bem. Às vezes no seu interior, a prisão na qual você se encontra, o sofrimento em que você vive. Mas eu quero lhe dizer que existe uma boa notícia para você. Se você disse, eu não tenho mais forças, mas ainda está vivo, ainda está viva. Paulo disse, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos, ou seja, eles ficaram desesperados, e agora o que nós iremos fazer? Eu quero dizer para você que tem uma finalidade em Deus, está lhe levando por meio de todos esses acontecimentos. Eu quero que você entenda, nesta noite, que Deus está fazendo isso, sabe para quê? Paulo vai dizer, para que não confiemos em nós.
e sim no Deus que ressuscita os mortos. Percebam a expressão, traz a ideia de Abraão levando Isaac ao ponto dele crer, e Paulo escreve isso aos Romanos, que se Deus matasse Isaac, Abraão cria de tal forma que Deus poderia ressuscitá-lo. Meus irmãos, o consolo de Deus vem em fazer você olhar, e aí você para pensar, qual é a classe existente no mundo hoje que não foi afetado, atingido ou atingida, que ficou como que com as mãos atadas? Quais recursos livrou alguns? Aprenda isso, meu irmão e minha irmã. Para alguns, essa pandemia, esse isolamento social, você pode estar chorando, porque para nós pode parecer, eu tenho dito isso, são números, enquanto que os números não se tornam nomes, e os nomes não são próximos. Para nós podermos atentar, e agora você percebe dentro dessa realidade a outra tensão. Olhe para o mundo. Como nós podemos então ser consolados diante de tão grande tensão? A sociedade estava quase toda, ou em sua maioria, querendo matar Paulo e os seus companheiros. E Paulo está escrevendo à igreja, abrindo o coração, dizendo para a igreja: vocês precisam conhecer que eu passei por esses sofrimentos, mas antes de vocês saberem disso, vocês têm que olhar para os sofrimentos de Cristo Jesus, pois eles se manifestam em grande medida a nosso favor. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele padeceu, ele sofreu, para que nós não viéssemos a desfalecer. Não negue a realidade. Se é para chorar, chore. Se é para orar, ore. Se é para ficar calado, cale-se. Se é para falar, fale. Mas em nome de Jesus, encare essa realidade sabendo que você sabe o sentido da vida. Paulo cria de tal forma que se ele viesse a morrer, Deus era poderoso para lhe ressuscitar. E Paulo vai usar o mesmo verbo livramento em 3 tempos. Percebam no verso 10, o qual, quem é o qual? Deus nos livrou. Paulo vai dizer, Deus nos livrou. E livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ou seja, nós que estamos vivos nessa pandemia, Deus nos livrou, tem nos livrado. E nossa oração é para que cesse. Mas todavia, nós olhamos para as Escrituras, e a boa notícia é que o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação, Ele está nos ensinando. E em terceiro lugar, é a finalidade deste consolo. E aí eu te pergunto, olhando para estes versos, no verso 4, Paulo vai dizer: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para finalidade, podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Este jovem que eu contava no início da mensagem, que eu disse que conheço muito ele, que havia perdido a sua mãe, ele passou o luto. Este jovem sou eu. E a graça de Deus, anos depois, me fez entender que aquela dor tinha uma finalidade, para consolar aqueles que um dia passam pela mesma dor. Há uma finalidade em Deus nos deixarmos confinados.
diante de várias finalidades que nós encontramos, uma delas que nós não podemos perder de vista é que Deus está cuidando de nós. Nós não temos dúvidas disso. Mas esse cuidado de nós, ele tem uma finalidade. A finalidade é para que você seja capacitado ou capacitada e possa entender também o outro. O que é que Paulo está dizendo, contando a realidade? Paulo está sendo empático, empatia. Sinta a dor do outro. Sinta a dor do outro. Ouça o evangelho, chore com os que choram. Se alegre com os que se alegram. Se alegrar, pastor, sim, existem pessoas que estão sendo curadas, existem pessoas que estão sendo restauradas. Então se alegre também com aqueles que se alegram. A finalidade é que Deus está nos capacitando. E perceba que Paulo vai dizer: com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, Paulo diz: quando eu estava lá naquela grande tribulação, Deus me consolou. Aquele consolo que eu recebi naquele dia é o mesmo consolo que eu trago para vocês. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, senhor, senhora, idoso, idosa, jovem, moça, rapaz, adolescente, crianças, o nosso Deus é o Deus de toda consolação. E nessa noite, que este consolo invada a sua casa, que a paz de Deus repouse sobre o teu coração, que o consolo do Eterno invada a tua mente, desça para o teu coração, transborde as tuas forças, e que você seja um instrumento de Deus para consolar. Em nome de Jesus, a praticidade de saber destas verdades é: você está aí na sua casa, ligue para alguém, faça uma oração, lembre de algum familiar, ligue para as pessoas. Neste momento, seja capacitado, seja capacitada, aproveite esse momento de tribulação, pois nós estamos vivos, e mesmo que venhamos a morrer, nós sabemos que a morte não pode mais vencer a vida, porque aquele que venceu a morte, ele está vivo, e esta verdade nos consola. Para concluir nessa noite, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o Deus de toda consolação, o Deus que consolou a Paulo e os servos na missão, é o mesmo Deus que me consolou no dia que eu passei pelo luto, eu e os meus familiares. De tal forma Ele me consolou, e nós passamos a dor, o choro. Possa ser que você esteja neste mesmo momento, mas eu quero dizer para você que o Deus de toda consolação, Ele nos faz também olhar para a realidade. Não faça uma fuga, não fuja dessa realidade. Chore com os que choram. O propósito é Deus de capacitar. Nós estamos fazendo várias leituras, mas que todas as leituras que venhamos a fazer dessa realidade da pandemia, que ela seja sempre guiada pela verdade da Escritura. O Deus de toda consolação, que faz com que nós venhamos a passar por momentos de não confiarmos em nós mesmos. Vocês estão vendo que não tem como, não há os recursos, não conseguem nessa hora. Não tem nessa hora os recursos como mudar a situação. A tensão é muito grande. Pessoas com diversos sentimentos, ira, discórdia. Outros estão chorando. Alguns estão sorrindo pela cura de um familiar. Mas se você não passou por nenhum momento desse, se você ficou aquém ou além, eu quero te chamar para cair em si. Você entenda nessa hora, você é instrumento de Deus para consolar.
Feche os teus olhos. Ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos consola. Obrigado porque este consolo não ficaram só em palavras, mas o Senhor se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Senhor padeceu, o Senhor tomou sobre si as nossas dores, e os seus sofrimentos se manifestam para nós em grande medida para o nosso consolo. E a nossa realidade, Senhor, ao passarmos por angústias e tribulações, não podem ser negadas. Elas devem ser discernidas, pois existe uma finalidade. O Senhor está nos capacitando para confiarmos mais em Ti, Deus. Que o consolo de Deus encha a tua casa nessa hora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus renove as tuas forças. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, aqueça o seu coração, aumente a sua fé pela palavra do Santo Evangelho nesta hora. Que possamos estar firmes até a volta de Cristo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade. Pastor Wilton, com a palavra. Deus abençoe. Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esta oportunidade especial que Deus nos concede. E nesta noite nos reunimos aqui com um pequeno grupo de irmãos para cultuá-lo e adorá-lo. Nós louvamos a Deus pela mensagem de consolação que nós ouvimos. Enquanto o pastor Debson estava pregando, eu estava me lembrando do Salmo 121. Quando o salmista, na sua oração, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o consolo, o socorro, a proteção, o cuidado de Deus é presente cada dia na nossa vida. Então, louvamos o nome do Senhor, que você guarde no coração a palavra que ouviu nesta noite, que você seja consolado e também com a mesma consolação, como também falou o pastor aqui, né? Você possa consolar os outros. Irmãos, nós teremos uma semana normal de atividades, apesar de não termos nenhum trabalho aqui no templo, mas estaremos orando em casa. Terça-feira vamos ter o nosso culto abençoado de oração. Nós vamos às 20 horas trazer uma palavra para a igreja, né? Estaremos reunidos nos nossos lares no culto de oração. Na quarta-feira nós vamos ter um encontro com os homens da igreja num aplicativo, né? Estaremos juntos, reunidos, e na quinta-feira estaremos ministrando o ensino da palavra de Deus para os irmãos. Então a igreja está viva, a igreja está operante. A palavra diz, o próprio Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e jamais irá prevalecer. A igreja continua de pé, continua viva, continua operante, continua caminhando vitoriosamente, celeremente, para se encontrar com o seu Cristo que está voltando para nos buscar. Então essa é uma mensagem que também conforta e consola o nosso coração. Então teremos uma semana de atividade, conclamando os irmãos para estarem orando uns pelos outros, orando pelas famílias, orando pela igreja, orando pela nossa nação, orando pelos nossos governantes, visto que estamos vivendo um momento difícil, de indecisões, de crises, e nós precisamos, como povo de Deus, orar e interceder, como Paulo manda, né, sobre as autoridades constituídas, né, que possamos estar nesses dias orando. Então esses serão os nossos trabalhos semanais. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão aí nos assistindo. Quero destinar um abraço especial a um casal muito amado nosso, que está lá nos Estados Unidos, que é o nosso diácono e a nossa irmã Neves, nosso diácono Almani, pessoas que nós temos um maior carinho.
Queremos mandar também um abraço para o pastor Djalma e Marileide, que também estão lá na América do Norte, residindo lá, que sempre nos assiste e nos comunica, né? Então, que todos, Deus abençoe, que Deus fortaleça e console o seu coração. Então, que Deus lhe dê uma semana abençoada, né? Uma semana de vitória, de bênção e de todo o consolo do Senhor. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor para os irmãos. Muito obrigado aos que trabalharam aqui na técnica, né? Teve um pouquinho de trabalho, não é? E nós queremos lembrar os irmãos as nossas contribuições. Está aí, não é? Os nossos dízimos e ofertas, está a nossa conta. Se algum irmão ainda não entregou o seu dízimo, pode telefonar para nós, querendo que nós levamos a maquineta aí na sua casa. A gente vai, passa a magneta, ou a gente manda um diácono, uma pessoa da igreja, para você dar, facilitar, não é, o recebimento do seu dízimo e oferta. Não esqueçamos disso, irmãos, temos muitos compromissos, então precisamos dos dízimos e das contribuições dos amados irmãos, não é? Deus abençoe a todos, todos que nos ouviram nesta noite. Deus derrame muita graça no seu coração. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome por estes momentos abençoados de culto, de louvor, de adoração. Queremos te agradecer por esta boa nova, Senhor, de que há no Senhor toda a consolação para a nossa vida. Glórias sejam dadas ao teu nome. Nós não somos um povo desamparado. O Senhor não nos abandonou. O Senhor é um Deus presente, é um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que fortalece, um Deus que ilumina, um Deus que consola, um Deus que protege. Louvado e exaltado seja o teu bendito nome. Pedimos uma bênção especial por todos os irmãos da nossa comunidade e de outras comunidades, toda a tua igreja, Senhor, que a tua mão benfazeja, que a tua mão abençoadora continue estendida sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê uma semana muito abençoada, de crescimento, de fortalecimento espiritual para a glória do teu nome. Nos despeça agora debaixo da tua potente mão. Nós te pedimos por tudo e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça bendita do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, que o poder e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, em nome de Jesus.